feito em nossas vidas. Gratos porque percebemos que a sua misericórdia tem se renovado todas as vezes que nos levantamos. Gratos porque cada dia que acordamos com vida, podemos acreditar esse dom da vida ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nada nos tem faltado. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tanta dificuldade, em tempos tão difíceis, nós ainda sentimos a tua doce voz, nós ainda sentimos a tua presença poderosa em nosso meio. Senhor, o teu nome, porque o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Louvamos, Senhor, o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos mantém de pé, Pai. Nós colocamos, Pai, diante de Ti nessa manhã esse culto. Estamos aqui, Pai, com o coração quebrantado diante de Ti, para cultuar a Ti, para se entregar a Ti e para mostrar a Ti que nós queremos a cada momento Te adorar. Senhor, fale conosco nessa manhã, toque o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a sua voz, e que o Senhor também receba, Pai, o nosso clamor, a nossa adoração, que possa chegar a Ti com um cheiro suave, e que o Senhor possa se alegrar com a adoração dos verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Toma-nos, Pai, em Tuas mãos nesse tempo, neste momento, neste culto, e que a gente possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é o Deus que habita em nós. Obrigado por tudo que Tens feito, e obrigado, Pai, por tudo que ainda fará, porque nós cremos que fará, porque as Suas promessas não falham. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Pode sentar um minutinho só, vai ser rápido, você vai ficar pouco tempo sentado, mas sente um pouquinho para descansar. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Eu gosto sempre do segundo bom dia, eu falo isso sempre, né? O primeiro, as pessoas ainda estão um pouco tímidas, o café ainda não fez efeito, mas no segundo parece que a cafeína que vocês tomaram pela manhã ativa e vocês vão e dão esse bom dia bonito. Queridos, hoje é um dia muito especial, como é todo domingo, não é verdade? É muito bom quando a igreja do Senhor tem a oportunidade de estar junta, reunida, para adorar o nome dEle. Nós temos um Deus que se manifesta dentro do seio da comunidade, da igreja. Afinal, nós somos igreja quando estamos aqui reunidos, juntos, adorando nosso Deus. Tem muita gente que fala assim: a igreja sou eu. A igreja não é o templo, a igreja sou eu. Isso está quase certo, porque na verdade, segundo a orientação bíblica, a igreja somos nós. A igreja não sou eu sozinho, a igreja somos nós. E quando estamos aqui, juntos, como corpo de Cristo, nós somos a igreja. E é bom ser igreja, é bom estar juntos, é bom poder adorar o Senhor juntos. E é bom poder orar juntos ao Senhor. Então aproveito esse momento para trazer aqui para vocês um pedido de oração, né, muito simples, mas que vocês façam isso como igreja, aqui também nas suas casas. Nosso pastor Osíris, ele está viajando. Acho que todos nós já sabemos, está em Porto Alegre, como ele gosta muito de dizer, está lambendo os netos. Então, enquanto o pastor Osíris está lá lambendo os netos, esteja orando por ele. Não esqueça o seu pastor nesse momento de férias. Não espere para tocar no nome dele com o Senhor, nosso Deus, apenas quando ele retornar. Esteja colocando a vida do seu pastor na mão do Senhor, para que o Senhor possa conduzir, para que o Senhor possa revigorá-lo e para que ele possa, nesse tempo, poder descansar e ter o ânimo novamente para quando ele retornar às atividades aqui na igreja.
também quero estender esse momento de oração e pedir pelo ministro de música. A gente sabe que o ministro de música está com problema de pedra na vesícula, acho que todos vocês aqui já sabem. Também penso que os irmãos estejam orando por ele. Hoje ele está sendo substituído pela irmã Petrine, uma bênção aqui na nossa igreja, mas que a gente não se esqueça em nenhum momento dessas pessoas tão queridas que nos ajudam tanto na nossa comunidade, na nossa igreja. Então que a gente esteja orando por eles, entregando eles nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso nesse momento? Orar pelo pastor Osíris, orar pelo ministro de música? Oremos. Senhor Deus, queremos, Pai, colocar diante de Ti a vida desses dois servos amados. Eles têm, Pai, pela conduta deles aqui na Tua igreja, demonstrado a fidelidade ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja com eles, cada um em seu momento, passando por uma questão. O pastor Osíris de férias, Pai, tendo esse tempo de refrigério. Então pedimos, Pai, que o Senhor realmente esteja com ele nesse tempo, dando a ele esse refrigério necessário, enchendo o coração dele de ânimo para quando ele retornar aqui para a igreja, mas que ele possa, Pai, aproveitar esse tempo em paz, com tranquilidade, que ele possa aproveitar esse tempo em família e que ele possa, Pai, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para oferecer a ele nesse momento. Que ele não se sinta em nenhum momento desamparado pelo Senhor, mas que ele se sinta cuidado por Ti, mesmo tão distante de nós. Mesmo distante de nós, nós estamos com o coração inclinados a orar por ele, a clamar pela vida do nosso pastor, e que o Senhor possa, Pai, agir com providências, agir, Pai, em favor dele, dando a ele aquilo que ele necessita para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Também queremos, Pai, colocar diante de Ti nesse momento a vida do ministro de música, Luiz Antônio. Ele tem passado por um problema de dificuldade, está estável, graças a Deus, está em casa, aguardando os procedimentos, mas pedimos, Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja com ele, visitando ele em sua casa, que ele possa, Pai, sentir também o Teu cuidado, que ele possa, Pai, ter a convicção de que o Senhor é o pastor dele e nada o irá faltar. Que ele possa, Pai, em todo tempo sentir a Tua presença e ter a convicção de que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Também estendemos essa oração, Pai, para a família desses dois servos, que eles também possam receber tudo aquilo que a Tua presença tem para nos oferecer. E agora, Pai, tome a Tua igreja, conduza-nos nesse culto, para que o Teu nome continue a ser glorificado através da primeira igreja batista no Andaraí. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos agradecidos no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Pediu o Daniel para projetar ali no Data Show. Vamos fazer essa leitura juntos? Aqui no boletim está a leitura bíblica alternada, mas eu vou convidar os irmãos a fazermos juntos essa leitura. Não tenha timidez, esse também é um momento de adoração ao Senhor, de agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito. Então solte a sua voz, não só no momento que estivermos cantando, mas agora também no momento que estivermos lendo o texto bíblico, que se encontra no Salmo 23, no versículo de 1 a 6, um dos salmos mais conhecidos e belo do nosso texto bíblico. Vamos ler juntos? Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão
todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Com esse espírito, querido, vamos adorar o Senhor nesse momento. Então não tenha timidez, solte a sua voz e principalmente incline o seu coração no altar do Senhor. Seja minha testemunha, vou render perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, Senhor, te amo, Senhor, te adoro, Senhor. Me prostro pra te adorar, pra te servir, só pra te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu amor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Queridos, é muito bom louvar ao Senhor. É muito bom estar diante dEle, abraçá-lo, sentir a presença.
Às vezes nós achamos que Deus é um ser que está lá no céu, distante de nós, só olhando atentamente aquilo que nós estamos fazendo, mas na verdade não. Deus, Ele está aqui. E Ele participa desse momento conosco, Ele manifesta a sua presença, nós podemos senti-lo. Mas para isso nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos adorá-lo de todo o nosso coração. Não podemos tornar o momento de culto só mais um momento religioso em nossa vida. Temos que nos entregar diante dele. O texto de Isaías diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Queridos, não podemos tornar esse momento só um momento de regra, só um momento religioso, só um momento onde vamos cantar. Esse tem que ser um momento de adoração. Nosso coração precisa estar inclinado diante do nosso Rei, precisa estar inclinado diante do nosso Deus. Então não permita que esse seja só mais uma música, essa seja só mais uma música, que esse seja só mais um culto, onde você vai cantar, onde você vai ouvir uma palavra. Não permita, ao contrário, se entregue diante de Deus, coloque o seu coração no altar dele, dedique a sua vida a Ele. Nesse momento estaremos cantando essa música lindíssima, que você possa cantá-la de todo o coração, que você possa se entregar diante do nosso Deus e que possa assim sentir a presença dele em nosso meio. Vamos louvar o Senhor. Que seja a nossa oração nessa manhã. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, conosco em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, Ele está do nosso lado. Ele está nos amparando. Ele está cuidando de nós, sarando nossas feridas, nos alegrando, nos trazendo vida, nos trazendo força, fazendo com que sejamos gratos e o adoremos de todo o nosso coração, entendendo a misericórdia do Senhor sobre nós. Ele não nos deixa, querido. Ele está conosco. Você não está sozinho. O Senhor te ama.
dura para sempre. Para sempre. Tu és bom, bom, tu és bom, bom. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem se sentar, querido, nesse momento. Esse texto, essa mensagem de hoje, ela é fruto de um incômodo que tive no momento em que estava orando. Esses dias eu fui fazer uma oração despretensiosa, não é aquela oração que a gente para em determinado momento para orar, mas é aquela que a gente está fazendo uma outra coisa e de repente nós começamos a orar. E eu fiz isso, eu comecei a orar, eu estava fazendo um trabalho do mestrado e comecei a orar por algo específico. E eu fiquei um pouco assustado depois da oração, porque eu percebi que durante a oração eu orava a Deus Pai, e em determinado momento eu já estava orando para Deus Filho, Jesus, e ali, através de Jesus, terminei a oração como a gente geralmente faz, como fomos orientados pelo próprio Jesus a fazer. Afinal, é Ele que nos leva ao Pai. E aí, depois da oração, eu comecei a pensar sobre isso, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí me veio um incômodo, porque muito pouco é falado nas nossas igrejas, principalmente batistas, sobre essa dimensão da Trindade. É um tema um pouco difícil, complexo, e a gente acaba falando muito pouco sobre isso. Quando fala de maneira muito superficial, e eu fiquei um pouco incomodado com isso, principalmente por causa da terceira figura da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E aí, a partir daquilo, eu comecei a fazer alguns questionamentos a mim mesmo, depois comecei a fazer alguns questionamentos a Deus, e depois comecei a fazer alguns questionamentos para o texto bíblico, e aí chegamos a essa mensagem de hoje. Isso realmente, querido, mexeu muito comigo, pensar sobre isso, pensar sobre a Trindade e pensar sobre o Espírito Santo. Ontem, inclusive, estávamos orando ali na casa da Júlia, a gente sempre ora antes de comer, e a mãe dela orou, aí eu perguntei para a Júlia, você ora para quem, através de quem, por meio de quem? E aí ela respondeu muito bem, está afiadinha teologicamente. Então essa mensagem, ela tem primeiramente um intuito teológico, uma instrução teológica, que por fim acaba culminando num fim prático de fé, né? Afinal, a teologia nada mais é que a tentativa de compreender aquilo que nós praticamos em relação à nossa fé, no nosso relacionamento com o nosso Deus. E nós precisamos, querido, e eu acho que isso é fundamental para a nossa denominação, um resgate a essa concepção da Trindade, principalmente da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Deus que habita em nós. Às vezes a gente confunde um pouco isso, acha que é Jesus que habita em nós, mas é o Espírito Santo de Deus revelando Jesus em nós. Quem habita em nós, o Deus que está em nós, o Deus que mora em nós, é o Espírito Santo de Deus. E eu ouvi de um pastor amigo meu uma vez o seguinte: duas doutrinas nos separam das demais religiões. A primeira é a salvação pela graça, e a segunda é a Trindade. Afinal, é isso que nos faz diferente na pregação do Evangelho das demais religiões. Isso nenhuma outra religião, nenhum outro credo tem. E é isso que nos torna também tão especiais, nessa concepção. Então, pensar sobre a Trindade, acredito eu, ser algo extremamente importante para nosso tempo, principalmente
dentro do nosso contexto batista. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre isso, sobre o Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Temos que tomar muito cuidado para não transformar Deus em uma ideia. Existe um movimento filosófico, eu não sei nem se posso chamar assim, que acontece desde os períodos da igreja primitiva, chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele acreditava basicamente que a racionalidade era Deus, e que nós nos tornamos cada vez mais divinos quando nós compreendemos algo. Ou seja, ir em direção ao divino é ir em direção a algum conhecimento. Infelizmente, o gnosticismo, ele não está apenas preso dentro do contexto da igreja primitiva, nos primeiros séculos da era cristã, mas ele ainda está em nosso meio hoje. Tem um pastor e teólogo famoso, chamado Jonas Madureira, que ele fala isso, que o gnosticismo é um parasita que insiste em não deixar o cristianismo. E hoje, nós às vezes estamos um pouco gnósticos ainda, porque nós insistimos em transformar Deus em uma ideia, nós insistimos em transformar Deus em uma boa mensagem, nós insistimos em transformar Deus em um belo discurso, mas não esquecemos que o nosso Deus, ele é um Deus vivo, que não se comporta completamente no discurso, que não se comporta completamente numa ideia, que não se comporta completamente naquilo que nós temos a capacidade de transmitir através da nossa voz. Deus, ele está se revelando a nós em todo o tempo e de toda maneira. Deus é inclusive um Deus que não necessita da nossa voz para se revelar. Afinal, ele mesmo falou, que se vocês não clamarem, as pedras clamarão. É um Deus que controla até mesmo as pedras, ser inanimado da natureza. Então, querido, nós temos que sim nos esforçar em termos um estudo aplicado das Escrituras, em ter momentos de reflexão. Isso é fundamental e eu acho que é aquilo que nós temos de maior valor dentro da nossa denominação, mas não podemos perder de mente que Deus é um Deus vivo e é um Deus que atua em nosso meio, que se revela através de nós e tem a capacidade e quer interferir na sua vida. Ele quer interferir na sua vida. Pensando sobre isso, eu me deparei com um texto de Atos dos Apóstolos no capítulo 16. E aí eu percebi que Deus quer interferir em nossas vidas. E quando eu falo Deus aqui, entenda Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Esse Deus que habita em nós não é só um discurso. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em nós. Deus não é só isso. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. E nós não podemos transformar essa realidade só numa ideia. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou o seu coração e porque você transformou ele numa ideia, você não conseguiu dar ouvidos a ele? Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz isso várias vezes. Às vezes eu confundo a atuação do Espírito Santo de Deus com a minha própria consciência. É o Espírito Santo de Deus falando a mim, só que eu, batistão, eu adoro racionalizar tudo, acabo achando que na verdade sou eu mesmo que estou falando, é a minha consciência falando, e não, é o Espírito Santo de Deus, que pode falar assim através da minha consciência. Afinal, depois de convertido, nós fomos transformados pela renovação da nossa mente. Então, a nossa mente transformada é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós não podemos perder essa dimensão, querido. Você está atento à voz do Espírito Santo de Deus no seu coração? Quem é o Espírito Santo de Deus em sua vida? Você tem relacionamento com Ele? Você o escuta? Todas essas perguntas eu fiz ao longo desse último mês e eu convido cada um de vocês a fazer também. Porque o Deus que habita em nós é um Deus que está o tempo inteiro gritando
gritando aos nossos ouvidos não as suas necessidades, mas os seus desejos, os seus desígnios, e nós muitas vezes deixamos isso de lado. Eu estava conversando com um amigo que mora comigo, seminarista, e ele está viciado em política, né? Estava. E aí ele falou, isso foi até ontem, por incrível que pareça, ele estava falando que ele passou os últimos meses assistindo tudo de política. E ele é um cara muito sensato, então ele escutava tudo da direita e tudo da esquerda, para ele poder construir o pensamento dele. E aí ele chegou até ele um pensamento dizendo o seguinte: meu caro, por que você está assistindo política? Você está perdendo um tempo enorme em sua vida, assistindo todos os vídeos, lendo vários textos, fazendo várias coisas, e na maior parte das vezes, tudo isso que você vê é apenas uma projeção possível da política nacional. Eu te chamei para isso? Você foi vocacionado para ser um cientista político? Por que então você está se empenhando mais a política do que aquilo que eu te chamei para fazer? E aí ele estava me contando que ele, naquele momento, isso aconteceu há um tempo atrás, ele achou que aquilo era apenas uma voz da consciência dele. E aí ele continuou assistindo os vídeos de política dele, interessado nisso, falava em CPI todo dia. E aí, agora, recentemente, ele falou assim: a maioria das coisas que eu ouvi falar sobre a política há um tempão atrás, nada daquilo se concretizou. E aí eu lembrei daquela voz que veio ao meu coração, dizendo que eu estava negligenciando a minha vocação, que é o estudo da teologia, e ele vai ser pastor, para ficar prestando atenção exclusivamente à política. E ali, Gabriel, eu fiquei muito constrangido, porque eu achei que era a voz da minha consciência, mas era o Espírito Santo de Deus me chamando de volta para aquilo que ele me chamou para fazer. E eu perdi mais 1 mês, 2 meses da minha vida, porque eu não tive a condição de perceber que era Deus intervindo na minha vida. Eu achei apenas que era uma voz, uma consciência minha. E aí eu falei exatamente isso para ele. A nossa consciência também é o Espírito Santo de Deus agindo. Afinal, como eu acabei de dizer, na nossa conversão, nós fomos transformados pela renovação das nossas mentes. Então o Espírito Santo de Deus, ele renova as nossas mentes, porque é ele que faz esse processo de conversão. E ele, através da nossa consciência e através de qualquer outra coisa, está em todo o tempo querendo se relacionar comigo e contigo, querido. Só que às vezes nós não damos voz para ele. Ou não precisamos dar voz, né? Mas não damos os ouvidos para ele. Deus não está surdo para que não possa ouvir-nos, mas nós às vezes estamos surdos para ouvi-lo. Eu acho que o profeta ele tinha que acrescentar isso, né? Deus não está surdo que não possa te ouvir, mas às vezes nós estamos que não paramos para ouvi-lo. E isso se dá muito por essa ideia nossa de querer racionalizar tudo, essa ideia gnóstica. A gente quer racionalizar a atuação do Espírito Santo de Deus, e aí não deixa ele agir através de nós e por nós, para nós e por nós. Agora, eu quero que você tenha em mente o seguinte: o Espírito Santo de Deus não é uma ideia, não é um discurso, não é uma bela mensagem. Ele é um Deus que está em você, dentro de você, falando contigo, se relacionando contigo, em todo o tempo. Basta saber se você dará ouvidos a ele, ou se você irá negligenciá-lo. Porque é possível tê-lo em nós, e mesmo assim, negligenciá-lo. E aí eu me deparei com um texto de Atos 16, a partir do verso 6, e eu fiquei encantado com esse texto, porque é a parte do livro de Atos que
conta a história de Paulo, né? Como nós sabemos, a metade de Atos é basicamente Pedro como protagonista, e depois começa a contar o ministério de Paulo. E aqui é logo no início. E, querido, Paulo é uma figura que me chama muita atenção, porque Paulo era um cara diferenciado. Ele era um cara que dialogava com muita facilidade com o judeu, porque ele tinha o conhecimento de toda a lei judaica, era inclusive rigoroso antes de se converter dentro da lei judaica. Paulo conseguia dialogar com a filosofia grega, porque ele tinha conhecimento da filosofia grega, tanto é que ele vai para Atenas, já no Areópago, e lá começa a discursar com um discurso altamente filosófico com os atenienses. Paulo consegue também dialogar com os romanos, ou seja, ele é um cara de profundo conhecimento, é um cara de uma racionalidade invejável, é um cara que tinha certamente muito a oferecer no que tange a um discurso bonito, a uma bela fala, uma prepotência ou até mesmo uma arrogância, mas ele, mesmo sendo tão sábio ou conhecedor, ele se rendia ao Espírito Santo de Deus. E esse texto de Atos 16 mexeu comigo dessa forma, porque às vezes nós não temos nem a capacidade intelectual de Paulo, mas confiamos mais na nossa intelectualidade, ou naquilo que nós acreditamos, nas nossas crenças, do que no Espírito Santo de Deus. É o famoso síndrome da Gabriela, né? Eu penso assim, então é assim que tem que ser. Não abre espaço para que o Espírito Santo de Deus intervenha na vida e fale assim, não é por aí. E eu vi isso em Paulo, isso me rasgou, isso me deixou completamente consternado. E eu espero que o Espírito Santo de Deus fale o seu coração nessa manhã também. A partir do verso 6, o texto diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Isso aqui já me chamou uma atenção enorme. Eles estavam indo a determinado lugar para pregar a palavra, e o texto diz que o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de pregar a palavra, Paulo e seus companheiros. Ele não estava indo viver a vida dele, ele não estava indo fazer a faculdade dele, mais um curso, mais uma pós-graduação, mais um mestrado, mais um doutorado, ele estava indo pregar a palavra. E mesmo indo pregar a palavra, o texto diz que o Espírito de Deus impediu ele de fazer isso naquele lugar. Queridos, quantas vezes o Espírito de Deus te impediu de fazer uma coisa? Eu acredito que o Espírito de Deus só vai nos impedir de fazer uma coisa quando nós estamos diante dele. Quando o texto fala que Paulo está indo pregar a palavra, aqui eu estou fazendo uma análise hermenêutica, é claro, eu entendo que o texto está dizendo que Paulo está indo com o coração em Deus. Paulo tem o coração voltado a Deus, e pessoas que têm o coração voltados para Deus, os ouvidos atentos para ouvir o Espírito Santo dele, essas pessoas têm a capacidade de ouvir esse Espírito Santo, e aí tem a capacidade de entender se o Espírito quer que vá para lá ou vá para cá. Eu vi um vídeo hoje não, essa semana. É engraçado como Deus faz as coisas, Ele vai nos entregando alguns elementos. Eu vi um vídeo que era um trecho do filme de Paulo, que eu adoro sempre citar aqui, porque aquele filme mexeu muito comigo. Era um vídeo motivacional, que eles fizeram alguns cortes do filme e colocaram num vídeo. E tem uma parte desse vídeo, que é, em consequência, uma parte do filme, que Paulo fala o seguinte, o personagem ali: eu não sou um homem bom, porque eu fui para a direita
e o Espírito me mandou para a esquerda. Eu fui para frente e o Espírito me mandou para trás. Eu entendo que Paulo pode não ser um homem bom, mas ele é um homem atento ao Espírito Santo. Porque se não está atento, ele ia para a direita e não ia voltar para a esquerda. Ele ia para frente e não ia voltar para trás. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção de que ele tinha que ir para frente e que ele tinha que ir para a direita. Quantas vezes em nossas vidas nós vamos para frente e não voltamos para trás? Quantas vezes nas nossas vidas nós vamos para a direita e não voltamos para a esquerda? Afinal, nós não podemos errar, né? Mundo altamente competitivo, onde mostrar vulnerabilidade é uma coisa terrível. Mas, querido, só dá para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus se você se colocar numa posição de vulnerabilidade, crendo que é esse Espírito Santo de Deus que te conduz. Agora, se é você que conduz a sua vida, você jamais vai para a direita e depois vai voltar para a esquerda, porque você, na sua autoconvicção, na sua prepotência, acredita que o melhor caminho para a sua vida é a direita. E por mais que o Espírito Santo de Deus grite ao seu ouvido, diga, volte para a esquerda, você não vai voltar. Eu oro a Deus que Ele dê à sua igreja um coração humilde. Eu oro a Deus que Ele dê à sua igreja ouvidos atentos para o Espírito Santo dEle. Porque esse Espírito Santo não para de falar. E depois que Paulo foi impedido, o texto diz que eles então contornaram a Mísia e desceram a Troade. No verso 9, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Queridos, pense comigo, se Paulo não tivesse sido impedido pelo Espírito Santo de Deus, se Paulo não tivesse retornado ao caminho que ele mesmo tinha decidido tomar, ele teria tido essa visão? Esse homem teria um encontro com a mensagem do Evangelho que transforma a vida dele? Não teria. Deus, Ele tem preparado um caminho para os seus servos trilharem. Mas às vezes os seus servos têm se desviado desse caminho e escolhido os seus próprios caminhos. Isso porque não damos ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos batistas. Quando eu falo batista, gente, eu falo Gabriel Batista, tá? Porque eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sempre racionalizei muito a minha fé e por isso perdi muito aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração. Eu continuo racionalizando porque eu creio num estudo racional e consciente das Escrituras, mas eu também creio num Deus vivo que fala ao meu coração e me muda de direção. Então, eu acredito que nós precisamos mudar a nossa perspectiva. O Espírito Santo nunca nos orienta o contrário do que diz as Escrituras, mas ele nos orienta para olhar coisas que às vezes não estamos enxergando nas Escrituras. Nisso eu creio. Então, querido, vamos mudar a nossa perspectiva de soberba, de arrogância. Vamos parar de viver a nossa vida apenas a partir daquilo que nós queremos, porque Deus tem preparado um caminho para você, e se você não mudar o seu caminho, você não vai experimentar o caminho que Deus tem preparado para você. Porque Paulo só foi a Troade e só teve a visão daquele homem porque ele escolheu contornar Mísia, Bitínia. Porque se ele permanecesse em Mísia e em Bitínia, ele não teria ido a Troade. E se ele não tivesse ido a Troade, ele não teria tido contato com esse homem ao qual a visão dele falou. Quantas Troades têm passado por você e você não tem parado nela, tem ido para Mísia? Porque Mísia e Bitínia são o desejo do teu coração, mas não são de Deus. Deus quer que você vá para Troade, e lá ouça a voz dele, e lá seja Deus, seja o instrumento de Deus para a vida de alguém. Só que se não ouvirmos o Espírito Santo de Deus,
continuaremos em Mísia e em Bitínia. Vamos ter a humildade para sermos impedidos pelo Espírito Santo e mudarmos a nossa rota. Mas para isso, precisamos estar atentos a ele. E aí o verso 10 continua. Depois que Paulo teve essa visão, preparou-se imediatamente para partir para a Macedônia, que foi onde o homem da visão estava, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Outra coisa, quando o Espírito Santo de Deus fala, ele não deixa dúvida. Paulo, ele teve aquela visão e ele não ficou pensando assim, mas será que isso daqui foi Espírito Santo de Deus mesmo, ou eu tive uma visão, um sonho, só coisa da minha cabeça, da minha imaginação, ou como diz os freudianos, ato da minha inconsciência, do meu inconsciente. Não, querido, é o Espírito Santo de Deus te chamando, te convocando, e quando ele chama e convoca, você tem convicção, e aí você prepara tudo para ir. Você não espera, você não pergunta, você não questiona, você prepara tudo para ir. Não é assim, João, que o missionário faz? João, vai lá para o sertão. Você não pergunta, você não questiona, você prepara tudo para ir. Agora, um missionário só vai para o sertão, João, se ele estiver ouvindo o Espírito Santo de Deus. Porque se ele não ouvir o Espírito Santo de Deus, ele vai para Andaraí, ele vai para Casimiro de Abreu, ele vai para Cabo Frio, mas ele não vai para o sertão. Poxa, mas eu estou indo para o Andaraí para pregar o Evangelho, é nobre. Paulo estava indo para Mísia e Bitínia pregar o Evangelho também, mas ele estava indo a partir da sua própria convicção. Quando o Espírito Santo muda a rota, ele muda a sua rota. Porque é isso que temos que fazer, ouvir a voz do Espírito Santo, estar atento àquilo que ele está fazendo no nosso meio. Não podemos, querido, negligenciar a voz do Espírito Santo de Deus. Não podemos, querido, viver a partir apenas dos nossos desejos. Vale a pena deixar de ir para Mísia e Bitínia, vale a pena passar por Troade, e vale a pena, chegando em Troade, receber a mensagem que não é Troade o lugar que você tem que ficar, você tem que ir para Macedônia, é mais longe ainda, vale a pena. Porque o Deus que convida paga a conta. O Deus que convida sustenta. O Deus que convida não deixa faltar, em nenhum âmbito, seja o financeiro, seja ele o emocional e o espiritual. Estava conversando com um colega, eu gosto muito de morar com seminaristas e pastores por causa disso. A gente tem umas conversas muito legais. E um colega falou exatamente isso esses dias. Ele falou assim, a palavra de Deus é muito simples, é a gente que complica. Não se preocupe com o que vão vestir e o que vão comer. Aí a gente fala assim, não se preocupe com o que vão vestir e o que vão comer. Mas, na verdade, ele não está dizendo que a gente não tem que planejar. Mas, na verdade, ele não está dizendo que a gente não tem que não sei o quê. Mas, na verdade, ele não está dizendo, querido, ele está dizendo, não se preocupe, não tem mais. A gente fica colocando apêndice na promessa de Deus, a gente fica acrescentando coisas na promessa de Deus. Não tem mais. É não se preocupe. Agora, para não se preocupar, você tem que estar com o coração nele. Afinal, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fique aí quietinho no teu lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nunca prometeu isso. Ele diz, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e aí sim, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu busco o que comer e o que vestir antes do reino do céu e da sua justiça, antes de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu não estou fazendo parte da promessa dele. Se eu busco primeiro o que eu quero vestir e o que eu quero comer, para depois parar para ouvir o Espírito Santo de Deus, para depois entender o que o Espírito Santo de Deus quer para mim, eu não estou participando da promessa dele. Eu posso até falar, olha, eu estou com uma roupa bonita e minha mesa está cheia. Glória a Deus, mas não foi por causa de Deus, não. Porque Deus está dizendo, sai de Mísia, sai de Bitínia, vai a Troade, chega lá, tem uma visão e depois vai para Macedônia. Não vai para Mísia e começa a trabalhar e ganha ali muito dinheiro, a roupa e enche a mesa.
Então, às vezes, muita gente acha que Deus que está abençoando, mas, na verdade, sua mesa está cheia e sua roupa está de marca linda, é por causa da sua ganância, não por causa da providência de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao seu coração. E, querido, às vezes você vai para a missa e o Espírito Santo de Deus diz, é para a missa mesmo que você tem que ir. Agora, você tem que ir porque o Espírito Santo de Deus te levou para lá. Não por causa dos seus desejos, da sua vontade, daquilo que você tem sonhado para a sua vida. Não por isso. Depois disso, ele sai então de Troade, navega diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali ele parte para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. E ali eles ficaram vários dias. Aí no verso 13, no sábado saímos da cidade, eles saíram da cidade e foram para a beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Eles saíram da cidade, foram para a beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Sentaram e começaram a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Eu acho muito interessante. Paulo e os seus companheiros saíram da cidade e foram para a beira do rio para orar, né? E ali, o texto diz que eles oraram? Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles saíram da cidade e foram para um lugar orar. E não oraram, pelo visto. Porque o texto logo em seguida fala de uma outra ação, que eles começaram a conversar com as mulheres que ali estavam. Querido, até a oração, cuidado com isso que eu vou falar, tá? Não fica tirando fora do contexto, não. Até a oração pode ser um problema para a gente. Sabe por quê? Porque quando tornamos a oração um ato religioso apenas, nós perdemos a oportunidade de ser o instrumento de Deus para a vida de alguém que precisa. Porque já pensou se Paulo e os seus amigos vão até o rio, e ali tem mulheres que deveriam receber uma palavra de Paulo, e eles dizem para as mulheres assim, olha só, não vou conversar com vocês agora não, porque é a hora da minha oração. Aí vocês ficam aí, eu vou orar, quando eu terminar, vocês estiverem aí, eu volto e converso com vocês, tá? Deus não os chama, não chama a sua igreja para ser uma igreja religiosa, que tem hora para orar, quantos minutos, quantos segundos, qual tipo de detalhe que tem que ter. Não, Deus te chama para ser bênção. São abençoados abençoadores. Deus te chama para ser um instrumento dele na vida daqueles que precisam. E quando nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, Deus coloca pessoas no nosso caminho, queridos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Deus nos dá à medida que estamos preparados para receber. Deus vai encher esses bancos, quando não estiver na pandemia, quando nós, como igreja dele, estivermos preparados para receber uma igreja com bancos cheios. Deus vai encher aquela galeria quando nós, como igreja dele, estivermos preparados para receber aqueles que estiverem sentados na galeria. Deus vai nos dar esse terreno ao lado, que é o sonho do pastor Osíris, para ser uma creche, quando nós estivermos preparados para usar com excelência o espaço que nós já temos. Porque Deus não é acumulador, Ele dá a medida. Ele dá na medida certa. Ele não dá mais nem menos. Mas nós estamos sempre preocupados com mais. Mas Deus tem a medida certa. Então nós temos que parar de lidar com a nossa fé de maneira fechada. É isso e acabou. Porque o Espírito Santo de Deus quer agir através de você e você não pode perder essa dimensão. Você não pode se fechar àquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de você. Ele está aí, querido. Você consegue entender isso? Isso não é uma ideia. Ele está
em você. É o Deus que vive em nós. Você consegue senti-lo? Você consegue ouvir a sua doce voz? Você consegue perceber a interferência dele em sua vida? Porque você precisa perceber. E aí no verso 14 diz que depois que eles conversaram com essas mulheres, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido e púrpura, da cidade de Tiátira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E ela convenceu Paulo e seus companheiros. Aquela mulher se converteu, a sua família se converteu, e elas tiveram o quê? O Espírito Santo de Deus habitando dentro delas, assim como o Espírito Santo de Deus habitava em Paulo. Quando nós mudamos a nossa rota, porque o Espírito Santo de Deus pediu, quando estamos atentos a caminhar o caminho que o Espírito Santo de Deus nos conduziu, nós estaremos preparados para ver o poder de Deus se manifestar na vida daqueles que Deus vai colocar no nosso caminho. Agora, se nós não mudarmos a nossa rota e quisermos viver aquilo que nós sonhamos para nós mesmos, as pessoas vão passar por nós e não serão tocadas, não conhecerão o poder de Deus. Sabe por quê? Porque quem você representa não é você. Desculpa, se você não mudar a rota, quem você representa vai ser você e não Deus. Agora, quando você vive a rota que o Espírito Santo de Deus te encaminhou para viver, aí você representa esse Espírito Santo. E aí esse Espírito Santo toca o coração. A coisa mais linda são os 10 mandamentos. E tem um mandamento que diz o seguinte: não tomará o nome de Deus em vão. Não é isso? A gente faz uma bagunça com esse mandamento, acha que é não falar Senhor, falar o nome do Senhor, né? Pelo amor de Deus, Petrine. Gabriel, você falou o nome de Deus em vão. Você não estava pensando nele. Jesus Cristo, Júlia, quebrou o vaso. Gabriel, você falou o nome de Deus em vão. Não pode, é pecado. A gente acha que é isso. Muita gente acha, né? Mas não é. Na verdade, esse texto remete a uma prática da monarquia. Existia um camarada chamado Ramacha, dentro da cultura da monarquia, que era um mensageiro do rei. O rei, ele não tinha condição de ir em todos os lugares. Então, ele tinha uma pessoa que ia no lugar dele e ele falava em nome do rei. Esse Ramacha, quando ele falava, aquele outro povo cria que era o próprio rei falando. Tudo aquilo que aquele mensageiro falasse, aquele povo recebia como se fosse a mensagem do seu rei. Quando o texto diz, não tome o nome de Deus em vão, ele está dizendo, quando você fala em nome do rei. Então, cuidado com o que você fala. Só que nós só falamos em nome do rei, querido, se nós caminharmos a rota que o rei determina para nós. Nós só vamos falar em nome do rei se o caminho que trilhamos, se o povo a qual estamos indo, é o povo que o rei pediu que nós fôssemos. Agora, se eu caminho com as minhas próprias pernas, se eu decido para onde eu vou, desculpa, você está tomando o nome de Deus em vão, porque você tem cara de crente, fala que é crente, diz que vive uma vida de crente, mas você não está atento à voz do rei te direcionando para onde ele quer. E aí você descumpre o mandamento. Precisamos estar atentos ao Espírito Santo de Deus. Precisamos. Porque Ele está falando ao nosso coração. Para fechar, eu vou fazer um pulo aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo. Paulo, ele continuou, a caminhar depois desse episódio. Paulo e Silas. E quando caminhava, ele encontrou uma mulher que estava prevendo o futuro. E ela fez isso repetidas vezes e Paulo viu. Em determinado momento, Paulo repreendeu o espírito que estava nela e a expulsou.
Essa mulher era uma escrava. O dono dela ficou muito bravo, porque depois que Paulo expulsou o espírito que estava dentro dela, ela parou de prever o futuro. E quando ela parou de prever o futuro, ele parou de perder dinheiro, porque ele cobrava para perder o futuro. Ele ficou bravo, um cara influente, pediu que botassem Paulo na prisão. Paulo foi para a prisão, ficou preso. Aí o que aconteceu? Um terremoto. O terremoto aconteceu, todas as portas da prisão se abriram. Aí o que Paulo fez? Paulo fugiu. Foi isso? Não. Paulo ficou. Mas Paulo é doido, não é não? A porta da prisão, ele foi preso injustamente. Pensa comigo, Paulo foi preso injustamente. Veio um terremoto, as portas se abriram. E Paulo não fugiu, ele ficou. Se fosse muito crente, eles iam falar assim, ia estar murmurando, fui preso aqui injustamente, poxa, eu não fiz nada, foi um negócio legal, eu expulsei um demônio, poxa, eu sou ungido, que coisa doida, agora eu estou preso aqui, que coisa absurda, terremoto, porta se abre, aí o que esse crente ia falar? Deus vindo com providência, ia picar a mula dele, rapidinho, não ia? Fala a verdade. Mas Paulo teve a sensibilidade de ficar, por quê? Por que Paulo ficou? Queridos, não foi por outra coisa senão por causa de uma interferência do Espírito Santo de Deus. Porque nenhum homem quer se manter preso. Se ele ficou, não foi por vontade própria, mas foi porque o Espírito Santo de Deus o conduziu para ficar. Mas, pastor Gabriel, isso é loucura. Sim, querido. Às vezes aquilo que o Espírito Santo de Deus te pede é loucura aos olhos humanos. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Você quer viver a partir do olhar sábio desse mundo ou a partir da loucura de Deus para a sua vida? Eu quero viver a loucura de Deus para a minha vida. Eu quero. Eu quero ver portas se abrindo com terremoto e mesmo assim permanecer na prisão. Sabe por quê? Porque quando ele permanece na prisão, o carcereiro que se mataria por causa disso, porque se ele ia ser morto, o carcereiro ia ser morto, ele perdeu todos os prisioneiros. Esse carcereiro que se mataria ouviu a voz de Paulo dizendo, não se mate, eu ainda estou aqui. Como assim você está aqui? O terremoto aconteceu, as portas se abriram e você continua aqui? Sim, eu estou aqui. Aí o que o carcereiro faz imediatamente? Como é que eu faço para servir esse Deus? Como é que eu faço? Que isso aí é bom demais. Esse Deus é demais. É simples. Crê em Jesus. E aí não só o carcereiro, mas o carcereiro e a sua casa adoraram ao Senhor. Queridos, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus não é um Deus de superficialidade, de busca de riqueza, de busca de uma vida própria, de recurso financeiro, da melhor faculdade. Deus é um Deus que direciona pessoas através do seu Espírito Santo para fazer as coisas mais loucas e através dessa loucura ver pessoas sendo transformadas pelo poder desse mesmo Espírito que conduziu esse louco. Agora, você vive a partir dos seus sonhos, do seu coração, dos seus desejos, ou você vive a rota que Deus separou para você? Agostinho de Hipona, teólogo medieval, lhe disse o seguinte: nós somos como se fosse um barqueiro em um barco, e nós estamos caminhando em direção a um alvo. O grande problema é que nós estamos nos apaixonando pelo percurso. Você não foi chamado para o percurso, você foi chamado para o fim do percurso, que é Cristo. E se o seu alvo é Cristo, não importa o percurso, o que importa é você ir em direção a Ele. E se você só vai a Cristo se você estiver ouvindo o Espírito Santo de Deus te conduzir ao longo desse riacho, ou desse mar, ou desse rio. Queridos, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E se formos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, vamos experimentar coisas que, pode ter certeza, nenhum dinheiro pode pagar. Nenhuma pessoa pode te dar.
Você pode, inclusive, não ter nada, mas você vai ter a convicção de que tem tudo. Eu postei até um vídeo no Stories do Instagram, não sei se vocês viram isso, do Danilo Gentili falando um negócio desse, falando que tudo deu errado para ele, mas ele tinha convicção que ele tinha tudo, porque ele tinha Deus naquele momento. A gente não pode ter nada, a gente pode não ter nada, mas se estamos no caminho, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver na fartura e na escassez. Quando estou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu afirmo isso que o apóstolo Paulo afirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver na fartura ou na escassez, não importa. O que importa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu falava, eu recebi aqui uma mensagem de Jackson, nosso missionário que está lá na Amazônia, povos ribeirinhos. Gente, tem noção o que é ir para a Amazônia no povos ribeirinhos? Não é brinquedo, não. Aí Jackson me mandou uma mensagem aqui, feliz da vida. Mas que loucura é essa? Jackson, um jovem de 20 e poucos anos, na Amazônia, naquela loucura, dormindo mal, comendo mal e feliz da vida? Sim, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, acontece esse tipo de coisa. Nós mandamos relatório, felizes pelo que Deus está fazendo em meio aos povos ribeirinhos. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, querido, significa experimentar as melhores coisas. Mesmo que elas não pareçam ser as melhores, mas elas são. Eu tenho convicção disso. E eu quero fechar a mensagem de hoje com o texto de Mateus, capítulo 6, verso 19 ao verso 24. Diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, eu estava olhando esse texto no grego, no original, na língua original. Esse versículo aqui, muito conhecido, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A palavra bom aqui, se os seus olhos forem bons, não é bom, porque bom no grego é ágaton. A palavra ali é replos. Sabe o que significa replos? Simples. O que o texto está dizendo é, se os seus olhos forem simples. E a ideia de simples ali é o oposto de composto. É simples, diferente de composto. Ou seja, se os seus olhos não forem compostos, trocando por miúdos, se os seus olhos não tiver contaminação, se os seus olhos forem puros, cristalinos. Quando nós vivemos a nossa vida pautado naquilo que nós queremos, nós não temos os olhos cristalinos, porque nós estamos com um olhar cheio de interesses. Quando nós olhamos para a vida a partir do meu ego, não estamos com os olhos cristalinos, porque eu estou olhando a minha vida a partir de mim mesmo. Os olhos cristalinos são os olhos do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a vida com os olhos do Espírito Santo de Deus, nós temos um olhar replos, simples, não composto, não cheio de interferência, não cheio de contaminação,
um olhar simples. Por que não temos tido o olhar simples? Porque não paramos para ouvir o Espírito Santo de Deus e viver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem conduzido para nós, tem orientado para nós. E o que é interessante aqui é o seguinte: se os seus olhos forem simples, sem contaminação, todo o seu corpo será cheio de quê? Luz. Sabe o que é interessante? A ideia de luz é uma ideia muito similar à ideia de Espírito Santo, dentro do contexto. Se os seus olhos forem simples, o seu corpo será cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, se os seus olhos não forem simples, forem complexos, forem cheios de contaminação, cheios de interferências, cheio de vaidade, cheio de ego, cheio dos seus próprios preceitos, o texto diz que o seu corpo será cheio de trevas, porque não dá para servir a dois senhores. Se você não vive a sua vida ouvindo o Espírito Santo de Deus e aceitando a interferência dele, você não é discípulo. Radical isso, né? Mas é isso que a palavra orienta, querido. Não tem meio discípulo. Não existe eu sou meio discípulo. Ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Nós que somos discípulos de Deus, temos que aprender a ouvir o Espírito Santo dele que habita em nós. E temos que ter um olhar simples, não contaminado, não cheio de interesses, não cheio de vaidades. A minha oração é que quando você sair daqui hoje, você não comece apenas a olhar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você planeja, mas que você, em todo tempo, esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus que habita em você, que está em você. Porque Deus, Espírito Santo, como diz o título da mensagem, é o Deus que vive em nós. É o Deus que vive em nós. E assim eu encerro, querido. Que você, de fato, possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ser conduzido por esse Espírito Santo de Deus. Não se conforme a viver os seus planos. Não se conforme. Não reduza a sua vida aos seus problemas. Não reduza a sua vida ao seu planejamento. Não reduza a sua vida aos seus desejos. Escute a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele não vai parar de falar. Isso eu tenho certeza. Ele vai estar o tempo inteiro te conduzindo e te direcionando. Vamos orar? Senhor Deus, clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Clamamos, Pai, que nós estejamos mais atentos, Pai, a ouvir essa voz. E para isso, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a nos desvencilhar de todo o olhar contaminado, de toda voz que vem em nossa mente que não é Tua, de todo desejo que entra em nosso coração que não é Teu, de todo o planejamento, Pai, que nós possamos fazer, mas que não tem concernência com o Teu plano. Afinal, os Teus planos são melhores que os meus. Os Teus pensamentos são mais altos que os meus. Então, Pai, que os Teus pensamentos influenciem os meus pensamentos. Que os Teus planos mude os meus planos. Que a Tua voz cale a minha voz. Que os meus desejos sejam diminuídos quando os Seus, Pai, são revelados. Que a Tua igreja, Pai, não seja uma igreja que vive aquilo que ela tem planejado, mas que ela viva aquilo que o Teu Espírito Santo fizer no meio dela. Senhor, que essa mensagem, que essa palavra, ela possa germinar em nossos corações e que nós estejamos realmente atentos
atentos àquilo que o seu Espírito Santo estiver fazendo. E que nós possamos ser, Pai, uma igreja no poder do Espírito. Uma igreja que não vive aquilo que ela sonha, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus entrega a ela. Que a nossa Mícia e Bitínia seja esquecida, que a gente vá para Troade, se assim for a vontade do Espírito. E que depois a gente vá para a nossa Macedônia, se for a vontade do Espírito. O que importa, Deus, é cumprir a vontade de Ti, a Tua vontade em nossas vidas. Então que o Senhor nos conduza, nos direcione, nos dê a sensibilidade para ouvir a Tua voz, para que assim sejamos conforme a Tua vontade e façamos conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Gostaria de chamar, nesse momento, é o que está dizendo aqui o boletim, né? Nossa ordem. A irmã Ivonete, ela tem uma homenagem para fazer, uma mensagem de reconhecimento. Então eu vou chamá-la aqui nesse momento para tomar a palavra. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos homenagear os nossos pastores, esses homens, servos de Deus, que Deus tem levantado para nos orientar a cada domingo a mudar a nossa rota quando necessário. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos pastores, que tem se dedicado, tem demonstrado a cada domingo o zelo, o amor, o cuidado, a dedicação, né, a sabedoria para orientar esse rebanho do Senhor. E aqui na nossa igreja nós temos 7 pastores: pastor Osíris, pastor Rodrigo, pastor Gabriel, pastor Onésimo, pastor Guilherme, pastor Antônio e o pastor Márcio Viegas, que nesse tempo tem nos abençoado, tem abençoado esse rebanho com seus dons. E eu gostaria, nesse momento, de chamar os pastores que aqui estão, né, para a gente poder fazer essa homenagem. Pastor Gabriel. Vou pedir a Júlia, para acompanhar, se estiver por aqui. Pastor Rodrigo, Rebeca, está? Quem mais? Pastor Osíris, o presidente desta igreja, está também em viagem. Então, eu vou estar lendo essa homenagem, um texto muito lindo que eu encontrei, do Milton Duarte, e quando eu estava lendo esse texto e revisitando um pouco da história de cada um de vocês, eu pude ver como que esse texto assim encaixando. Então eu falei assim, eu vou trabalhar esse texto aqui. E revisitando a história de vocês, fico lá pesquisando no YouTube, no Facebook, né? Eu pude ver de vocês, pastor Rodrigo, pastor Gabriel e os nossos outros pastores, pastor Osíris, que está em viagem, né? Os outros pastores que estão nos assistindo online.
E hoje, assim, quando a gente para fazer essa homenagem, é o momento da gente observar na nossa vida, observar na nossa história, o quanto Deus é fiel, né? O quanto Deus tem abençoado a vida de vocês, e o quanto Deus tem abençoado a vida da igreja, especificamente a vida de cada irmão, lá na sua particularidade, através das mensagens, através das orações, através da dedicação que vocês têm demonstrado a esse rebanho, Primeira Igreja Batista no Andaraí. Hoje é o dia do pastor. E esta é uma data que está no calendário, mas, acima de tudo, está em nossos corações. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. E neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra de Deus. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, para chegar até aqui, por incompreensões, para que chegasse até a esse momento. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando as suas obras e abençoando o seu ministério. Afinal, foi para isto que ele chamou. Ele conhece o seu coração, o seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo dos momentos de dificuldade, não deve buscar seus próprios interesses, não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver a nossa igreja, que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente pastores comprometidos com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina e ajuda, que se relaciona com o ministério, reconhecendo também que precisa de auxiliares e do apoio e orações de cada membro e congregado. E certamente, por onde passou, deixou as suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé, de amor ao próximo, bem como o temor a Deus, vem sendo seguido pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isso, nessa data, o nosso desejo era lhe dar um grande presente, porque grande é a nossa gratidão. Mas Deus sabe de todas as coisas e certamente lhe tem abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e carinho pelo pastor maravilhoso que cada um de vocês tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, vocês e a sua família. Parabéns, pastores. Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo zelo com a santa obra de Deus. A igreja aqui reunida diz em uma só voz. Vamos estender a mão para eles, todo mundo? O Senhor
te abençoe e te guarde. Vamos todo mundo de novo? O Senhor te abençoe e te guarde. Então, com esta palavra, eu quero deixar aqui esse momento de homenagem da nossa igreja à vida de cada um de vocês, aqueles que estão em viagem, que estão online. Que Deus continue sustentando a vida de vocês e conte conosco, a igreja, os membros, para serem auxiliares de vocês. Tá bom? Agora nós vamos ver o vídeo. Eu pedi vocês para sentar aqui um momentinho. A gente também preparou um videozinho para vocês lembrarem aí desses momentos da fidelidade de Deus para com a vida de cada um de vocês. Está sem som. Olá, estou passando para deixar uma breve reflexão com você, cujo título é este: Não desista, não desista, resistindo aos dias difíceis, resistindo aos dias difíceis. Olá, estou passando para deixar uma breve reflexão com você, cujo título é este: Não desista, não desista, resistindo aos dias difíceis, resistindo aos dias difíceis. Olá, queridos, nós estamos aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, curtindo a família, lambendo o neto, não é? Mas nós queremos agradecer a Deus por essa igreja maravilhosa que Ele colocou sobre os nossos ombros para pastorear. Eu louvo a Deus por cada pastor que tem nos apoiado nesse ministério e louvo a Deus pela história dessa igreja. E Ele tem colocado nessa igreja pastores segundo o seu coração. Que vocês fiquem com o nosso abraço, com o nosso carinho, com a nossa gratidão. Um abraço meu e da minha esposa. Recebam o meu abraço também para todos os pastores que elaboram conosco nessa caminhada. Quero agradecer e pedir a Deus as bênçãos de Deus para eles e toda a sua família. Um abraço. Um abraço. Ok. Agora eu vou pedir vocês para ficarem aqui na frente. A Júlia, que eu chamei. Rebeca, você pode vir agora, só para a gente tirar uma foto de vocês aqui. E eu vou pedir a Aline Costinha para estar entregando a lembrancinha. Isso. Não, pode sentar. Pode vir. Ou sentar não, ficar aqui à frente, que a
A Aline vai entregar isso. O branquinho lá é das mulheres. Uma lembrancinha que a nossa igreja preparou para cada um de vocês. Irmãos, agora então vamos estender as nossas mãos em direção aos nossos pastores e vamos orar, colocando a vida deles. Eles aqui também estão representando aí o pastor Osíris e os outros pastores que não puderam estar, mas estão online. Deus amado, eu quero te agradecer neste momento, ó Deus, em que nós fazemos essa homenagem pela vida dos nossos pastores. Servos, ó Deus, dedicados, que o Senhor separou, que o Senhor trabalhou, que o Senhor conduziu, que o Senhor mudou rotas, ó Deus. E hoje nós somos agraciados, ó Deus, com esses teus servos, que aqui nesta igreja, ó Deus, tem nos orientado, ó Deus, tem sido instrumentos do Senhor para nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, porque muitas das vezes, ó Deus, sentados nesses bancos, às vezes trazendo os nossos corações pesarosos, o Senhor tem instrumentalizado os teus servos para nos abençoar, ó Deus, para aliviar a nossa alma, Senhor Deus, para nos ajudar, ó Deus, a tomar as nossas decisões, ó Deus, para continuar, ó Deus, a nossa caminhada nesta vida. Muito obrigada, ó Deus, porque através deles, ó Deus, o Senhor também tem instrumentalizado para que nós entendamos como igreja qual é a nossa missão nessa terra. E agora, Deus, nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus, a sustentá-los, a abençoá-los, ó Deus, a visitar os sonhos, os desejos, os sonhos dos corações, ó Deus, de cada um deles aqui. Seus familiares, aqueles que estão distantes, que o Senhor possa trazer, que o Senhor possa abençoar com salvação, que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia continuar a iluminar, ó Deus, a dar saúde, ó Deus, à vida dos teus servos, bem como também, ó Deus, das suas esposas, os seus filhos, ó Deus, que o Senhor continue assim a sustentar. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nessa manhã, ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, que o Senhor, ó Deus, cumpre o teu plano, que o Senhor é um Deus que começa, um Deus que desenvolve, um Deus que faz com que as coisas tenham o fim que o Senhor deseja. Que assim, ó Deus, o Senhor continue a abençoá-los e assim nos abençoando também como igreja. Muito obrigada por tudo, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra. Queria agradecer a Ivonete, a todos os irmãos. Eu acho que eu vou dizer aqui, todos os demais pastores vão concordar comigo. Essa igreja, ela é uma igreja muito querida, que realmente acolhe o pastor, abraça o pastor, e é impossível não nos sentirmos amados aqui nessa igreja. Então, assim como vocês agradeceram a nossa atuação aqui, a gente quer também agradecer a cada um dos irmãos pelo carinho, pelo cuidado, pelas orações, porque isso realmente faz a diferença em nossas vidas. Queridos, a gente vai participar de um momento que a gente sempre participa no culto, um momento muito importante, que é o momento de dízimos e ofertas. Essa obra, ela só é sustentada por causa da fidelidade dos irmãos. Então, que você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, enquanto estivermos cantando, vou pedir que vocês coloquem ali no gasofilácio. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor juntos? Aí você que trouxe o dízimo, oferta, é só colocar ali no gasofilácio enquanto estivermos louvando o Senhor. Rude e forte
e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheitar, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor, nação eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor, desprezando deste mundo as sendas ardilhosas. Volto o meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor. Amém. Muito bonito esse hino. Queridos, antes de orar, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas, gostaria também de colocar diante do Senhor os aniversariantes. Não vou chamá-los aqui à frente porque estamos em pandemia, temos que evitar a aglomeração, mas gostaria de colocá-los diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor cuide deles, continue conservando a vida deles, que a presença do Senhor se manifeste em todo o tempo, tanto dos aniversariantes quanto daqueles que estão fazendo aniversário de casamento. Os aniversariantes são os seguintes: Cipriano Pedro Cafundala, Pedro Luiz Coutinho Logato, Michele Santos Costa, Rômulo Barros de Macedo Rocha, Luzia Coelho Eugênio, Iracema dos Anjos Amaro, Gabriela Magrina dos Santos, Osíris Marques da Silva Júnior, nosso pastor, Wagner Estevão do Nascimento Claudino, e aniversariantes de casamento, Rachel, nome bonito, é Rachel mesmo?
da Silva Costa e Evandro Farias Costa, 25 anos, bodas de prata. E Ana Cristina Carvalho Amarante Rabelo e Aires Amarante Rabelo, 39 anos de casamento, bodas de mármore. Louvado seja o Senhor. Vamos estar colocando nesse momento e também os dízimos e as ofertas no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, dedicando assim as suas vidas e também as ofertas. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, agradecidos. Realmente somos muito gratos porque a sua igreja ela tem sido sustentada pela fidelidade dos seus membros e cremos, Pai, que essa fidelidade perpassa porque essas pessoas são fiéis a Ti, Senhor. E louvamos o Teu santo nome porque o Senhor tem dado condições a elas para ofertarem, para dizimarem, para sustentarem a sua santa obra, Pai. Pedimos que o Senhor continue, Pai, agindo com providência na vida dessas pessoas fiéis, que elas possam, Pai, ter sempre a sua casa preenchida, os seus celeiros cheios, e que nada, Pai, venha faltar a elas em nenhum tempo, e já oramos agradecendo porque cremos que não irá faltar, porque o Senhor promete. Senhor, queremos também colocar diante de Ti aqueles que nesse momento não têm conseguido ofertar, não têm conseguido dizimar por qualquer motivo, Pai. São tempos difíceis, são tempos de desemprego. Então pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas, ajude essas pessoas a se capacitarem no mercado, para que elas possam, Pai, também participar desse momento tão importante, que é esse momento onde dedicamos parte do que é nosso para a Tua obra. Queremos colocar também, Pai, diante de Ti, nesse momento, a vida dos aniversariantes. Louvado seja o Senhor pelo dom da vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem conservado a vida, principalmente nesse tempo tão difícil, onde tantas pessoas têm perdido as suas vidas, mas o Senhor tem ainda mantido a nossa vida, nos protegido, nos amparado, e cada pessoa que faz aniversário é motivo realmente de glorificar o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor esteja com essas pessoas, conservando a saúde delas, para que elas possam fazer muitos outros aniversários para a honra e glória de Ti. Colocamos também os aniversariantes de casamento. Que o Senhor abençoe esses casais, Pai, que têm estado há tanto tempo juntos, testemunhando que o casamento é uma instituição do Senhor, que o Senhor sonhou. A família, Pai, tem sido tão atacada nesse tempo, mas louvamos o Senhor porque tem pessoas que têm se sustentado dentro dos seus casamentos e têm demonstrado, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça todos os dias. Que o Senhor continue conservando esses casamentos, dando a eles, Pai, tudo aquilo que eles necessitam para continuarem nessa caminhada de amor e de companheirismo. Senhor, tome a Tua igreja também em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só um minuto. Já foi? Som. Estão me ouvindo? Acho que não, né? Som. Agora foi. Querido, eu antes de cantarmos, para encerrarmos o culto, eu gostaria de atualizá-los. Pode sentar um minuto. Gostaria de atualizá-los sobre a nossa campanha. Como vocês sabem, a nossa igreja está em campanha. Pode sentar, querido. Essa campanha, ela tem o objetivo de reestruturarmos toda a nossa transmissão e também essa parte aqui da frente do altar, né? Estamos em tempos de pandemia, nossa igreja percebeu essa necessidade. Muitos irmãos, eles não conseguem estar aqui no templo. A gente tem muitos irmãos idosos que têm dificuldade de vir ao templo.
Então, hoje tem a possibilidade de assistirem o culto em suas casas. A nossa igreja ainda está muito embrionária nisso, a gente não tinha nenhum planejamento nesse sentido, e a gente fez todo um planejamento, o irmão Daniel, como os irmãos já sabem, e existe um projeto para mexermos em tudo isso. Câmeras, computador, equipamento de transmissão, iluminação, o altar aqui, remodelar, para que a gente possa comunicar a palavra de Deus da melhor forma possível. Toda semana eu me comprometi em estar aqui, atualizando os irmãos dos números, né, como que está a nossa campanha, o que já foi feito, e eu estou aqui nesse momento para isso. Nós já arrecadamos, queridos, até o momento, R$ 5.500. Temos tido notícias maravilhosas. Nosso primeiro alvo era um computador, lembram disso? No valor de R$ 12.000, era um computador lá especial, gamer, que vai transmitir o nosso culto com uma qualidade extraordinária. Recebemos a notícia de que os preços do computador abaixaram. E, além disso, ganhamos uma doação também. Ou seja, o valor que seria R$ 12.000 caiu para 7. Em relação ao computador, a gente está quase conseguindo. Já temos 5.500, falta só R$ 1.500. A gente está com tanta fé como igreja, que o Senhor está fazendo, que nós já adquirimos as câmeras, os periféricos, uma câmera e os periféricos da câmera. Ou seja, nem conseguimos ainda os 7.000 do computador, mas já adquirimos a próxima etapa desse projeto. Porque nós cremos que os irmãos estão sendo fiéis e continuarão sendo fiéis para que a gente possa realmente comunicar a mensagem da melhor forma. Eu acho que ele não conseguiu projetar ali, mas o valor está em R$ 5.500. Como que você pode fazer para contribuir? Tem duas maneiras. A primeira é o nosso famoso gasofilácio. Você pega o seu envelope, coloca ali o valor que você quer contribuir, e lá embaixo no envelope está escrito outra oferta. Aí do lado está escrito qual. Você precisa colocar ali PPP, e ali colocar o valor que você está colocando para o PPP. Se você colocar o valor no envelope e não escrever PPP, a gente vai entender que é dízimo, aí não entra para a campanha. Então, se você quer doar para a campanha, tem que colocar PPP, tá? Para você que está em casa, né, assistindo pela internet, ou até mesmo os irmãos que estão no templo, vocês podem doar também por transferência ou o famoso Pix, né, que agora a gente tem isso aí, o Pix. Os dados da nossa conta corrente estão no boletim, não sei se vocês repararam, aqui no final, dados bancários, tem agência, conta corrente e o CNPJ. O Pix da nossa igreja é o CNPJ, tá? É só você colocar lá e colocar o valor que você quiser doar para o PPP. Queridos, se você fizer uma transferência bancária ou um Pix, é importante que vocês fotografem o comprovante e enviem para a Carlinha para o e-mail, porque só assim a gente vai entender que é para o PPP. Aí você vai colocar o comprovante, anexar no e-mail e escrever para a Carlinha. Carlinha, esse valor é para o PPP, tá bom? Só assim vai ser direcionado, designado para a campanha. A gente conta com a colaboração dos irmãos, a gente tem que se atualizar, nós temos que nos adaptar para levar a mensagem do Evangelho da melhor forma possível. O e-mail é pibnoandaraí@gmail.com, tá? pibnoandaraí@gmail.com. Tá bom, queridos? Nós vamos orar agora e logo depois a gente vai estar encerrando com os instrumentos. Você faça a sua oração silenciosa e depois estamos despedidos, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo de paz, abençoado na presença de Deus e também uma boa semana. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse culto, onde nós pudemos inclinar o nosso coração em Tua presença e sentir, Pai, o Teu agir em nosso meio. Pedimos, Pai, que cada fala Tua em nossos corações possa de fato germinar, possa gerar frutos, para que a gente se torne cada vez mais uma igreja segundo o Teu coração, Senhor.
Esteja abençoando a tua igreja, esteja com eles em cada momento de suas vidas, que esse domingo possa ser um domingo de paz, de refrigério, e que a semana que se iniciará de trabalho amanhã possa também ser uma semana abençoada, onde o teu Espírito Santo vai conduzir a tua igreja, como falamos aqui nessa manhã. Louvamos o teu nome, Pai, gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Somos realmente muito felizes, porque adoramos o Deus Todo-Poderoso, adoramos um Deus amoroso, adoramos um Deus misericordioso, adoramos um Deus gracioso. Muito obrigado, Pai, por tudo. Somos realmente muito felizes, porque jamais estamos sozinhos. No dia do pastor, lembramos que é o Senhor que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Muito obrigado por tudo, Pai. Oramos no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que pegou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom.